Havia uma folha verde que respirava nas alturas como se guardasse o ar rarefeito dos Andes. Havia depois um pó branco que desceu por aviões, navios e bolsos das metrópoles, e, ao fazê-lo, mudou mapas, impérios e vidas. A transformação da folha em pó não foi apenas química, foi uma cartografia de vontades, mercados e violências que atravessou séculos e hemisférios, deixando nas margens ecossistemas devastados, famílias despedaçadas e máquinas de poder refeitas pelo dinheiro sujo. Se este vídeo for útil para você, curta, inscreva-se no canal e deixe nos comentários o que mais quer entender sobre a história das drogas. Ficar até o fim ajuda a compreender as conexões que quase sempre ficam fora das manchetes. No topo dos Andes, onde o ar corta a garganta e as pedras guardam memórias, a folha de coca nasceu como presença cotidiana. Para comunidades indígenas, ela era mastigada para suportar o frio, os longos caminhos e o trabalho nas escarpas. Era oferenda em rituais, remédio simples contra a fome e presença social em trocas e conversas. A folha, discreta e resistente, concentrava pequenos alcaloides que facilitavam a respiração em altitudes severas e diminuíam a sensação de privação. Era, em sua vida original, uma planta que encaixava num modo de viver particular, longe de qualquer pó brilhante e sombrio que viria depois. Quando europeus e cientistas cruzaram os Andes, carregaram consigo a pressa de classificar e extrair. No século XIX, a química encontrou ali um princípio ativo, o alcaloide que, isolado, se tornaria cocaína. O isolamento foi apresentado como triunfo científico. Para os laboratórios europeus, havia romance na descoberta. Para os mercados, havia oportunidade. A substância saiu dos rituais andinos e entrou nas prateleiras vitorianas, como tônico, ingrediente de pomadas e elixires que prometiam revigorar corpos cansados. Vin Mariani, por exemplo, tornou-se famoso por um tônico que misturava vinho com coca, conquistando figuras públicas da Europa e dos Estados Unidos. Eram tempos em que a linha entre remédio e indulgência era tênue. A cultura vitoriana aceitou com relativa naturalidade estimulantes que hoje seriam regulados. Sigmund Freud, a seu modo, ajudou a moldar a visão médica da cocaína, louvando suas qualidades estimulantes antes de reconhecer perigos. Na mesma época, o mercado de anestésicos locais encontrou na cocaína um papel científico. Era útil nas mãos de cirurgiões. E assim, a substância ganhou duplo rosto, promissora para a medicina, sedutora para consumo recreativo. A publicidade e as embalagens elegantes transformaram a percepção pública. As marcas e os rostos famosos que lhe sorriam tornaram a cocaína um símbolo de modernidade, ainda que um símbolo carregado de contradições. No calor das cidades industriais do final do século XIX e início do XX, leis começaram a desenhar um novo mapa moral. Nos Estados Unidos, o Pure Food and Drug Act tentou regular ingredientes, enquanto o Harrison Narcotics Tax Act, em 1914, representou uma virada. Não foi apenas um imposto, foi um primeiro esforço de moldar a relação entre Estado, mercado e consumo. As medidas não apagaram o consumo, mas deslocaram práticas e criaram mercados subterrâneos. A criminalização, muitas vezes, não distinguiu nuances entre usos médicos, culturais e recreativos. Criou categorias que viriam a ser armadilhas políticas. À medida que o século XX avançou, a cocaína deixou de ser curiosidade médica e começou sua metamorfose industrial. Laboratórios se multiplicaram em terras tropicais onde a folha era abundante e os controles fracos. Técnicas de refino ganharam escala, a pasta base, as eficiências de conversão e os corredores logísticos desdobraram-se em uma economia paralela. Países e comunidades viram na folha uma saída de renda imediata, mesmo quando essa renda vinha carregada de riscos. Cultivadores, muitas vezes pequenos produtores que haviam conhecido outras monoculturas degradantes, se tornaram peça-chave de uma engrenagem global. Para muitos, a coca era a alternativa econômica diante de preços agrícolas baixos, falta de infraestrutura e promessas de subsídios que nunca chegavam. Reconstruções das cozinhas clandestinas sugerem banhos de química rudimentar, tambores, solventes, pressões, odores que queimavam a pele e o ar. Não é preciso explicar processos técnicos para perceber o princípio. A transformação física espelha outra transformação, política e social.
Da terra ao pó, o valor acrescentado deixou o campo e acumulou-se em bolsos urbanos e offshore. Intermediários, transportadores, pilotos, contadores e bancos miravam lucros que desafiavam leis e fronteiras. O dinheiro branco tornou-se rio que alimentava políticos, policiais e milícias, alterando lealdades e corroendo instituições. No final do século XX, o centro gravitacional do negócio mudou. Onde antes algumas áreas da América do Sul eram sítios de produção que abasteciam mercados regionais, passaram a existir complexas redes transnacionais. A Colômbia teve papel central nesse rearranjo. Na paisagem andina transformada por pistas clandestinas e hangares improvisados, nasceram organizações que controlavam desde o plantio até a distribuição nos bairros de Nova York e Londres. Nomes como Medellín e Cali tornaram-se sinônimos não apenas de terra, mas de sistemas. O cartel de Medellín, com seu tráfico aberto, sua violência espetacular e seu show de poder. O cartel de Cali, mais discreto, investido em infiltração institucional e sofisticação financeira. A violência que emergiu desses conflitos foi uma força reconfiguradora. Não se tratava apenas de confrontos entre grupos, havia atentados, sequestros e uma estratégia deliberada de intimidação que transformava cidades inteiras. As motivações eram múltiplas: proteção de rotas, vingança, sinalização de poder. Mas, junto com a violência, veio também um enredo jurídico e político internacional que buscava responder com equipamento militar, helicópteros, programas de erradicação e operações conjuntas, que muitas vezes resultaram em deslocamentos e tensões civis. Paralelamente, uma mudança de consumo mexeu com o mapa urbano norte-americano. A cocaína em pó, de preço relativamente alto, foi transformada por processos químicos em uma forma mais barata e acessível, o crack. A conversão para a pedra e a venda em doses pequenas multiplicaram o consumo em favelas e bairros pobres, alimentando uma crise que foi interpretada e tratada de maneiras muito distintas conforme o grupo social afetado. Nos Estados Unidos, a resposta política foi rápida e punitiva. A legislação da década de 1980, culminando no Anti-Drug Abuse Act de 1986, endureceu penas e introduziu disparidades sentenciais, a famosa proporção 100:1 entre cocaína em pó e crack, que tiveram um impacto desproporcional sobre comunidades negras e latinas. A criminalização massiva alimentou o encarceramento em larga escala, transformando vidas e famílias e deixando um legado que ainda é objeto de debates e reformas. A narrativa da guerra às drogas, contada por parte da máquina política, apresentou a militarização como solução, mas a história real foi mais complexa. Enquanto agentes federais prendiam distribuidores de menor porte, estruturas maiores encontravam formas de adaptação. As redes logísticas se sofisticaram, ilhas-refúgio no Caribe, rotas via África Ocidental, conexões com organizações europeias e máfias italianas e balcânicas. A globalização do tráfico significou que as ordens e as remessas não respeitavam mais fronteiras regionais e que o produto final podia ser misturado, cortado e distribuído em qualquer praça mundial. Ao narrar essas transformações, não se pode ignorar os efeitos ambientais. A expansão do cultivo em cotas ilegais levou à derrubada de florestas, à contaminação de rios por químicos de refino e ao empobrecimento de solos. Helicópteros despejando herbicidas, políticas de erradicação com queimadas e o próprio avanço de monoculturas criaram uma cicatriz ecológica que persiste. Comunidades ribeirinhas viram peixes desaparecerem, plantas medicinais foram extintas, o clima local alterou-se. A mercadoria branca deixou pegadas verdes acinzentadas, um paradoxo, algo que nasceu como folha e se tornou pó, e que no processo retornou ao ambiente como destruição. Os personagens dessa história variam entre ambições e consequências. Há o empreendedor tônico da era vitoriana, mais interessado em fórmulas e mercados do que em julgamentos morais. Há o químico do laboratório que viu na cocaína uma oportunidade científica. Há o chefe do cartel que misturou astúcia com violência para construir impérios. E há o agricultor, cuja ação muitas vezes se reduz àquela de quem escolhe a folha por necessidade.
Traficantes como Pablo Escobar ou os Rodríguez Orejuela surgem na narrativa com força quase mitológica. Suas estratégias financeiras, uso de violência e tentativas de infiltração nas estruturas estatais demonstram como o tráfico não é apenas crime, mas é também fenômeno político. Mas é preciso evitar a tentação de glamourizar esses protagonistas. Suas histórias acendem tanto a brutalidade quanto a corrupção e deixam trilhas de vítimas reais. Crianças sem pais, bairros sem segurança, economias locais desestruturadas. As cidades sofreram de maneira desigual. No Brasil, México, Colômbia e Estados Unidos, os contornos do problema tomaram formas próprias. No México, por exemplo, a transição de poder e a militarização produziram um novo tipo de Estado, áreas onde o narcotráfico exerce autoridade e o Estado responde com operações que muitas vezes geram violência colateral. Figuras como Félix Gallardo ou Joaquim El Chapo Guzmán ilustram uma transformação, do traficante tradicional ao gestor de rotas empresariais, que negocia aviões, corredores marítimos e, sobretudo, o silêncio de atores públicos. Enquanto isso, nos bairros das metrópoles, a epidemia do crack acelerou processos de estigmatização e abandono institucional. Usuários foram retratados, na mídia, sob lentes de desumanização. Políticas de saúde pública muitas vezes ficaram aquém da necessidade. Programas de tratamento, centros de redução de danos e políticas de reintegração foram insuficientes diante das demandas crescentes. A dependência, que é um problema de saúde, foi em muitos contextos tratada apenas como crime, agravando o ciclo de retorno à prisão e ao consumo. A corrida por novas substâncias seguiu o mesmo padrão de inovação e degradação. O último capítulo dessa evolução, que agora se abre diante dos olhos do mundo, é o fentanil, um opioide sintético e extremamente potente. Sua chegada demonstrou como a indústria química do crime pode ser mais letal por ser sintética. Fábricas clandestinas, rotas de precursoras e remessas de comprimidos falsificados levaram a uma epidemia de overdose em países que, por vezes, haviam sido apenas mercados de consumo de outras drogas. O fentanil não exige os campos ou as florestas, exige ingredientes, laboratórios e redes de distribuição globais. Ele revela uma mudança profunda. O tráfico já não depende exclusivamente de rotas agrícolas tradicionais. Depende agora de cadeias químicas e de redes que atravessam o planeta digitalmente e fisicamente. Ao examinar responsabilidades, a narrativa deve considerar múltiplos atores: consumidores nos grandes centros, bancos que ignoraram fluxos atípicos, governos que preferiram a repressão espetacular à prevenção e ao tratamento, corporações que exploraram nichos de mercado sem medidas de proteção e, claro, atores locais que se aproveitaram do vácuo institucional. A história não oferece um bode expiatório único. Ao invés disso, demonstra um sistema onde incentivos, desigualdades e decisões convergiram para transformar uma folha ancestral numa mercadoria global de destruição. Há vinhetas que ajudam a tornar o mapa humano. Em uma aldeia das vertentes andinas, uma mulher olha os filhos pela janela enquanto homens carregam sacas de folhas até um caminhão. A língua da avó ainda lembra o uso ritual. O rádio da vila fala de preços do mercado. Em um hangar improvisado no Pacífico colombiano, pilotos fumam e cuidam de pequenos aviões que serão carregados à noite. Em um bairro do Bronx, um jovem pondera entre um emprego escasso e o dinheiro imediato das vendas de rua. Nenhuma dessas cenas é exemplar isoladamente, mas juntas formam a pirâmide de sofrimento mencionada pela narrativa. Na base, milhares de pessoas que sustentam uma cadeia da qual quase sempre não se beneficia plenamente. Quando a pressão internacional cresceu, as respostas mostraram limites. Operações militares destruíram pistas e laboratórios, prenderam líderes e interromperam fluxos temporariamente. Mas as dinâmicas de oferta e demanda e a velocidade de adaptação das redes significaram que novos atores, novas rotas e novas químicas emergiram. A narrativa da vitória policial foi por vezes encenada para consumo político. Raramente resolveu as causas estruturais: pobreza, ausência de oportunidades, estados fracos e uma demanda persistente nos centros de consumo. Há também o registro de corrupção. Dinheiro ilícito permeou instituições em graus variados: compra de silêncio, financiamento de campanhas, cooptação de agentes públicos. Esse fenômeno não é apenas crime financeiro, é erosão do pacto social. Em muitos lugares, a normalização da presença do tráfico levou a formas híbridas de poder.
em que líderes locais negociavam segurança por serviços básicos, enquanto o Estado central perdia a autoridade. No limiar entre o clímax e a resolução desta trajetória histórica, a combinação do auge da violência dos cartéis e a explosão social do crack nos centros urbanos produziu um ponto de inflexão. Era o momento em que a face aberta da guerra às drogas, prisões em massa, atentados, resposta militar e as sequelas sociais, encarceramento, famílias partidas, bairros marcados pela ausência de Estado, se tornaram simultâneas e inextricáveis. Essa conjunção acelerou o debate público. Militarização era solução ou agravante? Criminalização reduzia o consumo ou empilhava vítimas? As respostas permaneceram contestadas e as consequências permanentes. Mas a história não termina aí. A globalização das rotas e a invenção de substâncias sintéticas sinalizam que o problema se transformou. Não é apenas sobre folhas e laboratórios na selva. É também sobre químicos em fábricas subterrâneas, sobre prescrições médicas mal reguladas e sobre mercados digitais que facilitam anonimato e logística. Como consequência, novas políticas foram propostas. Redução de danos, descriminalização em alguns contextos, propostas de regulação controlada, reforço de tratamentos e programas de substituição de renda para agricultores. Ainda assim, politicamente, a cura é lenta e controversa. Pergunta que fica no ar como um corte suspendido. Quando todo esse fluxo encontrou as ruas de Nova York, de Londres e de Lisboa, como as cidades responderam e quem pagou o preço pela resposta? As cidades responderam. O equilíbrio entre o visível e o oculto mudou. Em praças e avenidas, as ações mais visíveis, operações policiais, prisões em grande escala, conferências de imprensa que exibiam malas de dinheiro e fardos destruídos, apresentavam um enredo simples. Havia heróis da lei e inimigos da ordem. Esse enredo funcionava bem para o consumo midiático e para ciclos eleitorais, porque produzia imagens fortes e resultados imediatos. Pistas arrasadas, chefes capturados, helicópteros sobrevoando favelas e campos remotos. Contudo, ao mesmo tempo em que essas cenas circulavam, outras respostas menos vistosas avançavam nos interstícios urbanos. Clínicas que abriram discretamente suas portas para atendimento de vícios, coletivos comunitários que emergiram para reforçar redes de apoio, e políticas públicas tentativas, muitas vezes fragmentadas, que testavam alternativas à repressão. O peso das decisões recaiu, como sempre, sobre os mais expostos. Nas periferias das metrópoles, a guerra às drogas deixou marcas duras, famílias divididas, renda corroída, um arquivo de nomes que populava cartórios e necrotérios. A internacionalização das rotas e a chegada de novas substâncias, mais potentes, mais baratas, mais letais, aceleraram a curva das mortes por overdose e amplificaram a sensação de urgência. No mesmo compasso, a resposta estatal oscilou entre duas falhas complementares: a tendência à espetacularização punitiva e a insuficiência de políticas sociais que atacassem causas estruturais. No Bronx, Diego viu seu mundo reduzir-se a escolhas bornadas. Era jovem, sem diploma que o aproximasse do mercado formal e sem um horizonte local. O dinheiro rápido circulava com uma lógica cruel. Para muitos, era a única alternativa real contra a fome e a exposição ao frio das ruas. Diego lembrava do primeiro momento em que entrou no comércio ilegal, não por ambição, mas por necessidade, e da composição dos blocos de clientes, colegas de escola, funcionários de lojas, homens de meia idade que tinham envelhecido com dores e noites mal dormidas. Em menos de 10 anos, as coisas mudaram. A chegada de substâncias sintéticas barateou o custo do vício, multiplicou a clientela e tornou a punição mais implacável. Quando houve batidas, as prisões aumentaram. Quando as prisões enchiam, novos jovens ocupavam o espaço deixado. O preço pago por aqueles bairros não foi apenas a perda de liberdade individual, foi a desarticulação de redes de pertencimento, times de futebol de rua, associações de moradores, pequenos comércios. Essas instituições locais, tantas vezes frágeis, não resistiram bem ao choque combinado de violência, encarceramento e estigmatização. A narrativa do bandido substituiu a do vizinho que precisava de emprego e de atenção médica. Em consequência, as políticas de segurança pública passaram a ver territórios inteiros como problemas a serem limpos, em vez de espaços a serem reconstruídos. Em uma vila andina, a transformação tinha outra textura.
Maria, que herdara de sua avó o conhecimento sobre a folha sagrada, observava os caminhões que levavam sacas para fora da região e sentia a economia local se tensionar. As políticas de erradicação forçada, quando vieram, foram aplicadas com uma dureza metodológica, hectares queimados, promessas de alternativas que nunca se concretizaram. Para as famílias que dependiam do plantio, a alternativa anunciada, cultivo de culturas substitutas, era muitas vezes inviável, por falta de assistência técnica, mercados seguros e infraestrutura. O resultado foi previsível. Muitas famílias migraram, outras se endividaram, algumas entraram na clandestinidade e passaram a confiar em intermediários. A globalização das rotas havia transformado folhas e drogas em mercadorias cujo destino final era decidido por mercados distantes, mas cujas consequências sociais eram sentidas localmente com força devastadora. No hangar do Pacífico colombiano, Miguel e seus colegas tinham se adaptado. Pilotos de aviões pequenos, mecânicos e carregadores encontravam na noite um ritmo de trabalho que pagava melhor do que qualquer alternativa legal oferecida. Quando operações militares atingiam pistas clandestinas, rapidamente surgiam novas rotas, pistas recuadas na mata, transporte por via marítima, aviões com compartimentos ocultos. Ao mesmo tempo, a criminalização expandida obrigava aqueles trabalhadores a mergulhar cada vez mais fundo em uma economia de risco. A violência aumentava não apenas por confrontos armados entre grupos, mas por disputas internas por controle de logística e de fornecedores de precursores químicos. As cidades do norte, por sua vez, enfrentaram dilemas de outro tipo. Londres, Nova York, Lisboa, lugares que também eram grandes centros de consumo, tentaram estratégias variadas. Algumas implementações foram especificamente orientadas para reduzir danos. Salas de consumo supervisionado, programas de troca de seringas, distribuição de naloxona e investimentos em tratamento. Outras cidades multiplicaram prisões e políticas de tolerância zero em certos bairros, reforçando patrulhas e mecanismos de vigilância. A escolha entre saúde pública e endurecimento criminal teve implicações claras. Onde a resposta foi orientada à saúde, as mortes diretas por overdose caíram. Onde a resposta foi punitiva, o encarceramento aumentou, frequentemente sem reduzir a prevalência do uso. Essas opções não eram neutras socialmente. Em muitas metrópoles, a aplicação da lei foi racializada. Mapas de policiamento e uso de força refletiam velhas desigualdades, e a história registrava isso com brutal franqueza. Prender mais na periferia significava castigar comunidades que já viviam à margem. O encarceramento em massa teve efeitos colaterais devastadores, rupturas familiares, perda de direitos civis, dificuldades de reinserção. A máquina penal, por sua vez, reproduziu incentivos perversos, prisões superlotadas que serviam à indústria do sistema prisional e que raramente ofereciam tratamento efetivo para dependências. Enquanto isso, nos gabinetes e nas mesas de reuniões, as respostas se transformavam em políticas públicas que precisavam conciliar ciência, opinião pública e interesses políticos. Em alguns países, a experiência de descriminalização, como a portuguesa, passou a ser objeto de estudo. Portugal, ao separar o consumo do tráfico e ao inserir usuários em circuitos de saúde em vez de prisões, demonstrou reduções em mortes por overdose e aumento no acesso a tratamento. Essas experiências, porém, encontraram resistência em contextos onde a narrativa moral da punição era politicamente útil. A criminalização funcionava como demonstração de firmeza e, em períodos eleitorais, era arma eficaz para conquistar votos. Ao mesmo tempo, emergiram fragmentos de inovações. Programas de substituição de renda para agricultores que aceitavam abandonar cultivos ilegais, cooperativas que buscavam integrar comunidades regionais a mercados legais, centrais de compra pública que condicionavam contratos a práticas responsáveis de cadeias produtivas. Nem todos deram certo. Muitos foram capturados por elites locais ou por burocracias incapazes de implementar mudanças em larga escala. Mas alguns lugares encontraram soluções mais duradouras, redes de apoio integradas a políticas de longo prazo com investimento em educação, saúde e infraestrutura. O ponto de inflexão, porém, teve também um rosto público. Em uma sessão tensa do Conselho Municipal de uma capital europeia, parentes de vítimas, ativistas de redução de danos, representantes da polícia e políticos se confrontaram numa audiência com transmissão ao vivo. Um pai subiu ao púlpito e falou sobre o filho viciado em opioides, sobre as tentativas frustradas de tratamento, sobre o juízo moral que recebia de vizinhos e da própria família. Ao mesmo tempo, uma médica apresentou dados.
quedas de mortalidade em locais que adotaram salas de consumo, aumento de acesso a tratamento quando a legislação permitia abordagens menos estigmatizantes. Entre os discursos, a discussão política se cristalizou. Era possível conciliar segurança e saúde? Quem financiaria um modelo mais caro de atenção? Como responder a cidadãos temerosos que queriam ruas limpas? Essas discussões reproduziam o dilema central. A droga é um problema de ordem pública, de saúde, de economia ou de tudo isso junto? A resposta prática, quando existiu, foi sempre híbrida. Policiais passaram a trabalhar com equipes de saúde em algumas cidades, combinando abordagens. Em outras, a cooperação foi limitada e marcada pela desconfiança institucional. Nos bairros, porém, a realidade era mais direta. Moradores queriam menos mortes, menos armas e ruas onde crianças pudessem brincar. Essa demanda de segurança real, porém, nem sempre se traduziu em apoio a políticas de redução de danos, porque o estigma persistia. Os bancos e instituições financeiras também tiveram seu papel, muitas vezes obscuro. O fluxo de dinheiro ilícito encontrou caminhos através de estruturas complexas, empresas de fachada, jurisdições opacas, investimentos que pareciam legítimos. Onde houve investigação robusta, surgiram escândalos que implicaram corretores e executivos. Onde não, o dinheiro sumia nas engrenagens globais da economia sem deixar rastros claros. Ao mesmo tempo, a reação do sistema financeiro foi muitas vezes insuficiente. Sanções e controles foram aprimorados, mas o jogo da evasão adaptou-se e a dificuldade maior permaneceu: provar juridicamente as conexões entre ativos e tráfico transnacional. A indústria farmacêutica teve papel ambivalente. Por um lado, medicamentos como analgésicos potentes se espalharam por prescrições médicas, impulsionando uma nova forma de dependência, que, numa outra medida, facilitou o surgimento de mercados ilegais quando a regulação falhava. Por outro, avanços científicos trouxeram tratamentos substitutos, metadona, buprenorfina, que reduziram danos quando disponibilizados amplamente. Mas a lógica de mercado, a busca por lucros e a pressão por vendas criaram tensões que não foram resolvidas sem conflito. Executivos foram chamados a depor, processos ocorreram. Ao mesmo tempo, a inovação médica caminhou, ainda que sem eliminar a necessidade de políticas públicas que promovam acesso amplo e equitativo. Culturalmente, a presença do novo mapa de drogas produziu mudanças também na arte, na literatura e na música. Poetas e cineastas buscaram narrativas que saíssem do punitivismo e que revelassem as contradições da época. Canções começavam a falar sobre a desumanização do viciado, sobre a perda de um irmão, sobre a hipocrisia de sociedades que consumiam sem ver o custo. Reportagens investigativas iluminaram histórias de famílias que negociavam com o Estado formas alternativas de cuidado. Essa produção simbólica foi crucial porque moldou a opinião pública. Empatia e compreensão se disseminaram em certos círculos, criando espaço político para reformas. Ao redor do mundo, movimentos de base surgiram para disputar a agenda. Famílias de vítimas fundaram coalizões que exigiam não apenas mais repressão, mas também serviços de saúde mental e tratamento. Organizações de direitos humanos denunciaram violações em operações militares e prisões degradantes. Ao mesmo tempo, grupos comunitários criaram serviços de busca ativa por usuários em situação de rua, oferecendo abrigo de emergência e encaminhamentos para tratamento. Esses atores foram fundamentais para construir pontes entre governos e populações vulneráveis. Mas nem tudo foi esperança. A violência persistiu em muitos lugares como uma sombra. Conflitos entre facções rivais, disputas por rotas e o controle de mercados locais continuaram a produzir mortes. E onde o Estado era mais frágil, o espaço para a atuação de atores criminosos cresceu. Serviços de segurança privada, milícias locais que ofereciam ordem em troca de lealdade e uma economia informal que integrava comércio legal e ilegal. A erosão do pacto social foi, em muitos desses lugares, a consequência mais perigosa: confiança mútua corroída, instituições enfraquecidas, normalização da violência. Ainda assim, a narrativa histórica que se desenrolava não era apenas de fatalismo. Havia exemplos de reparação e mudança. Em alguns lugares rurais, projetos bem desenhados de substituição de plantações provaram que era possível transformar economias locais quando havia investimento consistente e mercado para alternativas. Nas cidades, programas integrados de atenção à dependência, com oferta de emprego, abrigo e tratamento, trouxeram redução de consumo problemático e reinserção social.
Essas conquistas, porém, exigiam vontade política sustentada e financiamento de longo prazo, elementos que, em uma política marcada por ciclos eleitorais curtos, eram raros. No limiar de uma nova fase, algumas linhas de investigação surgiam com força. A necessidade de políticas fiscais que penalizassem o lucro ilícito, a urgência de um sistema financeiro global mais transparente, a importância de redes de saúde pública capazes de tratar dependência como problema médico, não moral, e a necessidade de políticas internacionais que não apenas combatam produtores periféricos, mas também tratem do núcleo do problema, a demanda e as condições que a alimentam nos centros consumidores. E, no entanto, a pergunta persistia com a mesma dureza. Quem pagaria o preço por essas escolhas? A resposta mortalmente previsível era que os mais vulneráveis continuariam a pagar. Mas havia outro elemento, menos fatalista. A ideia de que se a sociedade conseguisse reconhecer o seu papel conjunto, consumidores, bancos, governos, corporações, talvez fosse possível distribuir o custo da remediação de forma mais justa. Isso exigia, porém, mudança cultural e política profunda. Enquanto as discussões se desenrolavam em conferências e em corredores de poder, a vida continuava em microcosmos onde se batalhava por sobrevivência. Em uma tarde fria no Bronx, Diego fumou com 2 amigos e conversou sobre planos que pareciam improváveis. Um curso de elétrica que um vizinho oferecera, um trabalho informal que pagaria menos, mas seria estável. Entre esses planos, havia também o medo das redes e a desconfiança no Estado. Em outro canto do mundo, Maria abria uma caixa de sementes de outro cultivo que chegara por meio de um projeto internacional. As sementes simbolizavam uma aposta, na paciência, na adaptação, no trabalho coletivo para alcançar um mercado que pagasse o suficiente para sustentar a família sem risco. Miguel, no hangar, contava os dias e calculava o preço para sair daquela rota. A dívida com intermediários era alta e os atalhos para a legalidade eram escassos. Essas pequenas narrativas desenhavam um mapa plural. Mudanças ocorriam, lentamente, entre a fricção de interesses e a inércia das estruturas. As soluções imaginadas, justiça restaurativa, descriminalização do consumo, reinvestimento de recursos apreendidos em comunidades afetadas, regulação de substâncias perigosas sob controle estatal, exigiam coordenação internacional e adaptação local. Alguns políticos entenderam que a vitória simbólica de prender um chefe de cartel não equivalia à vitória de política pública. Outros preferiram a retórica curta e eficaz, menos dispendiosa politicamente. A tensão entre ação imediata e reforma estrutural permaneceu o eixo da disputa. E então, no momento em que as evidências técnicas sobre os benefícios da redução de danos se tornaram mais robustas, algo começou a deslocar o debate. A emergência de um grupo de ex-dependentes e familiares que transformaram seu luto em ativismo organizado. Eles levaram suas histórias às ruas, às comissões parlamentares, aos conselhos de saúde. Com uma mistura de ciência e testemunho pessoal, conseguiram mobilizar setores que antes eram refratários à ideia de descriminalização. Esses movimentos, embora fragmentados, demonstraram que mudança de política pública era possível quando articulada à pressão popular e a argumentos técnicos convincentes. No fim dessa fase de transição, a cidade parecia um campo de experiências. Algumas apostas sociais davam certo, outras falhavam. O aparelho repressivo continuava, em largo espectro. As cadeias produtivas se adaptavam e, sobretudo, as histórias humanas acumulavam-se, de perda e de reinvenção. A atualização tecnológica do tráfico, com precursores e rotas digitais, continuava a desafiar as tentativas de controle, mas a percepção pública sobre o problema começava a mudar, ainda que lentamente. Logo, porém, uma nova cena se desenharia, mais pública, mais litigiosa, talvez decisiva. Em uma sala de audiências municipal, marcada para discutir a implantação de espaços de consumo supervisionado no coração de uma grande cidade europeia, vozes opostas se reuniriam novamente. De um lado, representantes da saúde pública e ativistas levariam estudos e testemunhos. Do outro, setores da comunidade e políticos acusariam a medida de autorizar o uso de drogas e de ser uma solução que retiraria dos bairros a sensação de segurança. Entre esses polos, famílias como as de Diego e Maria esperavam, com cansaço e esperança, por políticas que, enfim, considerassem a vida humana como medida central. A audiência prometia ser mais do que um debate técnico. Era o cenário onde se decidiria, em termos práticos, que tipo de cidade se desejaria construir. Uma cidade que criminalizasse, expulsasse e puniu, ou uma cidade que aceitasse enfrentar a complexidade do problema adotando instrumentos que, embora controversos, mostravam resultados quando acompanhados de redes de suporte social.
Ali, numa sala que reuniu pressão política, ciência e dor pessoal, um capítulo decisivo daquela história poderia ser escrito. E enquanto as cadeias se enfileiravam e as listas de oradores cresciam, a narrativa global do tráfico, que houvera migrado das plantações isoladas para os mercados metropolitanos, aguardava um novo desfecho, um desfecho que exigiria coragem política, investimentos e, acima de tudo, vontade coletiva de pagar um preço diferente do que vinha sendo imposto aos mais vulneráveis. A audiência começaria ao amanhecer, e com ela, talvez, um mapa novo se abriria. Ou talvez o velho ciclo se repetisse mais uma vez. Ao amanhecer, a prefeitura iluminou-se por dentro. A sala de audiências, um salão com janelas altas e cadeiras dispostas em largos feixes, já acumulava calor humano antes mesmo de o primeiro orador subir ao púlpito. Havia faixas dobradas sobre os joelhos, panfletos espalhados nas mãos, famílias que se encostavam umas às outras para disputar o silêncio. A imprensa alinhava câmeras discretas, sombras negras contra a luz fria da manhã. Entre o público, podia-se ler a cartografia das cidades em conflito. Jovens com casacos gastas, vizinhos de classe média com olhares atentos, mães que ajeitavam crianças nos colos, velhos que murmuravam nomes de ruas e lembranças de quando tudo parecia diferente. As listas de oradores foram abertas e lidas com o ritual burocrático que temperava a atenção. O presidente da comissão, um homem de voz grave e acariciada por papéis, explicou o tempo de cada fala, as regras sobre manifestações no salão e pediu que a ordem fosse respeitada. Havia uma contenção formal que mal continha emoções. O primeiro bloco coube a especialistas em saúde pública. Uma epidemiologista apresentou, em slides pontuais e sem excessos, dados que fizeram o ar vibrar. Redução da mortalidade por overdose em cidades que adotaram espaços de consumo supervisionado, queda nas internações por infecções associadas ao uso injetável, diminuição de lixo e seringas nas ruas quando existiu um ponto de contato estável entre serviços e usuários. Havia gráficos, curvas e mapas que pareciam falar com uma autoridade que não podia ser simplesmente negada. Quando a epidemiologista terminou, alguém no fundo soltou um suspiro que foi quase um aplauso contido. Depois veio a fala de um médico de emergência que, com mãos trêmulas, contou casos. Não eram estatísticas, eram corpos e vozes. O jovem que entrou azul e voltou a respirar graças à naloxona. A mãe que segurou o filho porque havia um lugar onde ele não morreria sozinho. Havia também o relato de uma noite em que a polícia levou um homem em surto e ele voltou ao bairro com olhos vazios, a experiência de ausência dos serviços que deveriam ser protetores. As pessoas na sala sentiram a narrativa do médico como se tivessem estado de fato naquela noite. Então, a palavra foi aberta aos testemunhos pessoais. O grupo de ex-dependentes e familiares, o tal coletivo que transformara luto em ativismo, sentou-se na primeira fila. Entre eles, Diego, de olhar cansado, mas firme, aproximou-se do microfone. Falou com voz que vacilava e de vez em quando emergia em claridade. "Eu perdi meu irmão numa rua que ninguém queria varrer", disse ele. "Perdi ele por sufocamento de medo. Se houvesse alguém para botar uma seringa, para monitorar, para dizer que a vida dele ainda tinha espaço para mudança, talvez hoje eu não estivesse aqui para falar dessa maneira." A audiência ouviu. Havia secas e germinações na fala de Diego. O reconhecimento do erro, a ausência de romantização do consumo e, ao mesmo tempo, uma exigência de dignidade para quem errava. Maria esperou. Não era fácil para ela falar diante de tantos olhares, mas sabia que tinha algo que ligava dois mundos, as sementes no quintal e os corpos nas ruas. Quando finalmente foi chamada, levantou-se com um envelope de pétalas secas que carregava como um símbolo. Contou sobre o projeto de culturas alternativas que havia começado no bairro para oferecer renda e estrutura a famílias que, por gerações, haviam visto naquelas plantações um meio de sobrevivência. Descreveu a tensão entre necessidades econômicas e a margem legal, como as sementes que plantara agora eram parte de uma aposta por um futuro distinto. "Não é só sobre drogas", disse Maria olhando para o conselho. "É sobre enxergar o que sobra quando a violência toma a frente. Filhos, dívidas, medo. Se descriminalizar e criar espaços onde se cuide, não estamos autorizando, estamos aprendendo a conversar com a vida das pessoas."
A narrativa de Maria teve a força dos pequenos gestos. Uma caixa de sementes, mãos calejadas, o cheiro de terra molhada que lembrava lugares onde alguém podia recomeçar. Pessoas na plateia desviaram o olhar, algumas surpreendidas em reconhecer na história de cultivo uma perspectiva de cuidado e futuro. Do outro lado, as críticas vieram com a precisão de quem havia ensaiado argumentos. Um representante da Associação de Moradores do Bairro ao lado falou sobre insegurança, sobre crianças que encontraram seringas em praças, sobre a sensação de abandono que se traduzia politicamente em votos. Havia também um vereador que apresentou estudos de mercado e falou de prejuízos a comerciantes e condomínios próximos, a linguagem da economia do medo. As falas de oposição tinham a cadência endurecida de quem via na medida uma ameaça à ordem cotidiana. A disputa avançou com testemunhos que se cruzavam como navios em porto. Um advogado que defendia a implantação de salas argumentou sobre marcos legais e experiências europeias que apontavam para a redução do dano coletivo. Um padre, de calma contida, trouxe uma perspectiva pastoral. Não se tratava de aprovar o erro, mas de acolher o perdido. Sentiu-se na sala a presença de crenças diversas convergindo, não em unanimidade, mas em humanidade. No meio da sessão, um incidente menor quase virou tempestade. Um grupo de manifestantes contrários aos espaços de consumo começou a bater panelas do lado de fora, e o som atravessou as janelas como uma pulsação de rejeição. Dentro, uma mulher idosa, afetada pela memória de um neto que fora roubado, levantou-se indignada, exigindo proteção. A tensão cresceu, olhares se cruzaram, vozes subiram, e o presidente da comissão precisou convocar calma. Câmeras deram zoom, rostos ficaram públicos em segundos. Houve quem acusasse a manipulação da sensação de medo. Houve quem pedisse que não se esquecesse das vítimas do tráfico. A cena evidenciou o ponto crítico. O debate não era apenas técnico, era profundamente simbólico. No fim da manhã, uma advogada de direitos humanos apresentou o que pouca gente conseguia negar. A lógica punitiva, tal como estava desenhada, empurrava para o subterrâneo os mais vulneráveis. Mostrou documentos que comprovavam como políticas repressivas, quando não acompanhadas de alternativas concretas, apenas deslocavam o problema e amplificavam danos. Havia ali um mapa de consequências que se enredava com a vida real das pessoas que sentavam na plateia. Ao cair da tarde, quando as falas técnicas foram se somando às testemunhas, algo mudou na atmosfera. A sala deixou de ser apenas um lugar de confrontos para se tornar uma espécie de arquivo emocional coletivo. Famílias explicavam o peso de um sistema que punia sem oferecer porto. Profissionais mostravam que havia instrumentos prontos para uso, que exigiam, porém, vontade política e financiamento. Ativistas desenhavam planos, não apenas salas de consumo, mas centros que integrassem saúde mental, reinserção laboral e parcerias com projetos como o de Maria. Miguel não falou naquele dia. Observava nos fundos, mãos nos bolsos, o rosto quase impenetrável. Contou a si mesmo que precisava escolher: continuar na rota que conhecia e que lhe dera tanto quanto tirara, ou buscar a via estreita da legalidade e do trabalho com a terra, com suas incertezas, mas também com promessa de paz. A fala dos outros havia mexido alguma coisa. Talvez fosse o médico que descrevera como a vida pode virar fogo e cinza em minutos. Talvez fosse Maria segurando pétalas secas. Miguel pensou em quanto a dívida lhe puxava para baixo, nas promessas de intermediários e na falta de alternativas reais para desligar as máquinas que o prendiam. Quando a sessão se encaminhou para a votação simbólica sobre a proposta de um projeto piloto, a atmosfera se acrescentou de expectativa. Não seria ali que as leis nacionais mudariam, mas um sinal local poderia ativar precedentes. O voto, porém, foi adiado. A comissão pediu mais tempo para ouvir as agências de segurança, os proprietários de imóveis públicos e para desenhar cláusulas de pilotagem que garantissem financiamento permanente, protocolos de triagem e mecanismos de avaliação. Para muitos, o adiamento foi frustração. Para outros, prudência necessária. Ao saírem do prédio, a cidade parecia um repente de vozes que não se calavam. Grupamentos se formaram nas calçadas, uma mistura de quem festejava a postergação cautelosa e de quem já planejava o próximo passo. O coletivo de ex-dependentes marcou assembleia para a semana seguinte. Maria tinha reuniões para organizar sementes e parceiros.
Diego conversava com médicos para compilar um dossiê de casos que pudessem convencer a próxima instância decisória. Miguel caminhou até o hangar como um homem que carregava um saldo de escolhas, sem saber ainda quais transformaria em caminhos. Naquele crepúsculo, as histórias continuavam a se entrelaçar. O sistema repressivo permanecia. As cadeias produtivas de ilegalidade buscavam adaptar-se, e as apostas sociais se multiplicavam em gestos pequenos, uma semente, uma seringa segura, uma noite em que alguém não morria sozinho. A audiência não havia resolvido tudo, mas abria um vão novo. Havia um espaço político que exigia trabalho paciente, articulação e, acima de tudo, a disposição de ouvir a experiência vivida. As conversas naquela noite não eram apenas reflexões, eram planos de persistência. O movimento verificara que a vitória não viria de uma única sessão, mas de uma série de atos públicos, de pressão nas ruas, na mídia e na construção concreta, com evidência e cuidado que a compaixão podia ser política eficiente. No entanto, no fundo de muitas vozes havia também o reconhecimento de que, sem mudanças estruturais maiores, no financiamento da saúde, na reinserção econômica, em políticas de droga que priorizem vidas em vez de números de apreensões, qualquer espaço piloto correria o risco de virar paliativo. A noite caiu sobre a cidade com essa pergunta pairando: haveria coragem suficiente para pagar o preço político de uma transformação que pusesse os mais vulneráveis no centro das decisões? Enquanto as luminárias acendiam e as ruas voltavam a seus ritmos, as pessoas que se dispersavam levavam algo novo, uma ideia de processo. Não eram mais vozes soltas, formavam uma coalizão irregular, feita de cientistas, mães, antigos usuários, agricultores urbanos, médicos e juristas. Cada um sabia que o trabalho seria longo, mas a história, ao menos naquele capítulo, aprendia a exigir continuidade, não apenas do Estado, mas de uma sociedade capaz de transformar perda em política de cuidado. No hangar, Miguel parou diante das máquinas e, pela primeira vez em muito tempo, enxergou o movimento da cidade com olhos que podiam escolher outra rota. Não era redenção dramática, nem promessas fáceis. Era o começo de uma decisão que dependeria de passos pequenos e firmes. Conversar com vizinhos, reunir documentos, aceitar ajuda quando viesse, plantar as sementes que Maria colocava em suas mãos. Do lado de fora, a cidade movimentava-se num compasso novo, ainda frágil, mas agora consciente de que a alternativa exigia persistência. A audiência tinha começado ao amanhecer, terminara em adiamento, mas ao longo daquele dia algo se movera, e o que se movera era, talvez, o que habitualmente faltava: a sensação de que política pública poderia nascer daquilo que estava partido.